Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex, professor da disciplina de Revitalização de Igrejas, e o tema da nossa aula de hoje é Revitalizando a Liderança. É preciso admitirmos que a liderança eclesiástica hoje está passando por uma verdadeira crise, a começar em relação à doutrina. Muitos pastores, no desejo de buscar o crescimento das suas igrejas, têm abandonado o genuíno evangelho e abraçado o pragmatismo. Esse foi um assunto que trouxemos em nossa última aula. Eles buscam não a verdade, mas o que funciona, não o que é certo, mas sim o que dá certo. Infelizmente, muitos pastores têm sido tentados nessa área, no desejo de ver suas igrejas crescerem, prosperarem, na ânsia de ver sua igreja unida, forte. Mas, infelizmente, o pragmatismo não tem sido a solução viável, não tem sido a recomendação de nosso Deus que reina sobre a sua igreja. Infelizmente, muitos pastores pregam para agradar seus ouvintes e não para levá-los ao arrependimento. Hoje tem os pastores trazido mensagens adocicadas, que não levam as pessoas a refletirem, que não levam as pessoas a levarem com seriedade os seus pecados, mas tem, na verdade, esse tipo de pregação as feito se acomodar em seus pecados. Pregam o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Pregam um outro evangelho, um evangelho antropocêntrico, outros um evangelho de curas, milagres, prosperidade, não o evangelho da cruz de Cristo, que conclama as pessoas a renunciar a si mesmos e em nome do evangelho, sofrer por ele. Pregam não as escrituras, mas as revelações de seus próprios corações. Então, quando você analisa a fundo, a liderança está passando por uma crise doutrinária. As escrituras têm perdido a centralidade na igreja, os pastores têm sucumbido cada vez mais ao pragmatismo, abraçado determinadas práticas e crenças espúrias, estranhas às Escrituras. Nós precisamos desesperadamente de voltarmos às Escrituras. Segundo lugar, essa crise na liderança se manifesta também em relação à igreja. Muitos líderes fizeram do púlpito um balcão de negócios, uma praça de barganhas, onde as bênçãos e os milagres de Deus são comprados por dinheiro. Outros passam a governar as igrejas de Cristo com dureza e rigor, como verdadeiros tiranos. E ainda tem aqueles que encastelam-se no topo de uma teocracia absolutista e rejeitam ser questionados. Exigem de seus fiéis uma obediência subserviente e cega. Então nós temos que termos muito cuidado, Temos muito cuidado em relação à igreja, sem dúvida alguma que essas posições que mencionamos aqui, esse quadro que temos desenhado em relação à liderança, especialmente no que diz respeito aos seus deveres em relação à igreja, não condiz com a revelação das Escrituras, não está em harmonia com o ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus não deve estar ao gosto do freguês, de maneira nenhuma. O pregador é conclamado a pregar a palavra de Deus a despeito dos interesses que as pessoas que frequentam a sua igreja desejam. Se fôssemos pregar o que as pessoas desejam, nós nunca pregaríamos a Bíblia. Pregaríamos tudo, exceto a Bíblia. E nós somos chamados não a pregarmos o que as pessoas querem, mas sim o que Deus quer e nos revela nas Escrituras. Além disso, a igreja de Deus requer
que seja liderada com amor, liderada pelo exemplo e não de forma tirana, como muitos infelizmente fazem. Mas essa crise na liderança se manifesta também em relação à piedade. Muitos líderes têm caído nas armadilhas insidiosas do sexo, do poder e do dinheiro. A crise moral na vida de muitos pastores brasileiros tem sido um terremoto avassalador. Muitos ministros do Evangelho que eram considerados modelos para suas igrejas têm sucumbido na vida moral. Caio Fábio, por exemplo, foi um grande líder e até de projeção nacional, mas que infelizmente sucumbiu na vida moral e, além disso, renegou a fé. Hoje é um pastor liberal, é um pastor de crenças e práticas conflituosas com as Escrituras, muito diferente do Caio Fábio que nós conhecemos de algumas décadas atrás, antes deste triste episódio. Muitos líderes, a exemplo dele, têm naufragado em seus casamentos. É assustador o número de pastores que estão no ministério hoje, por exemplo, subindo ao púlpito a cada domingo, exortando o povo de Deus à santidade, combatendo tenazmente o pecado e ao mesmo tempo vivendo uma duplicidade, uma mentira dentro de casa, sendo maridos insensíveis, infiéis, pais autocráticos e sem nenhuma doçura com os filhos, além de, infelizmente, terem tantos por aí, pregando de forma ferrenha contra o pecado no púlpito, mas infelizmente vivendo confortavelmente com ele em casa. Então, essa é uma triste realidade de nossos dias que precisamos levarmos seriamente em consideração. Dito isso, eu queria apresentar para vocês como nós devemos revitalizar a liderança. Quero trazer aqui algumas verdades em relação à reavitalização que nossas lideranças precisam, se quiserem ser canais de bênção, instrumentos nas mãos de Deus para o seu povo. Primeiramente, a revitalização, ela vem como resultado de uma liderança piedosa. A pregação jamais pode ser divorciada do pregador. Não é suficiente ser um pregador erudito, que conhece bem a palavra e que a proclama com uma precisão irretocável. É preciso também ser um pregador piedoso. A vida do pregador é a vida de sua pregação. O pregador ele precisa ter uma vida coerente com o que prega. Não podemos separar a academia da piedade. O sermão mais eloquente que o pregador pode pregar é a sua vida. A sua vida fala mais alto que seus sermões. Devemos lembrar-nos que, como pregadores, nós precisamos pregarmos o que vivemos e vivermos o que pregamos. É preciso que unamos aquilo que Deus jamais separou. Liderança e piedade caminham juntos. Nós precisamos de líderes que sejam, ao mesmo tempo que eruditos, ao mesmo tempo que sejam estudiosos, que sejam também, e especialmente também, piedosos. Além disso, quero fazer um alerta muito urgente. O teólogo e pastor Bounds certa vez declarou: volumes têm sido escritos ensinando detalhadamente a mecânica da pregação, da preparação do sermão. O pregador jovem é ensinado a gastar toda a sua força na forma, estilo e beleza do sermão como um produto mecânico intelectual. Como consequência, cultivamos esse equivocado conceito entre o povo, levando um clamor por talento em vez de graça. Enfatizamos a eloquência em vez da piedade, retórica em vez da revelação,
fama e desempenho em vez da santidade. O resultado é que perdemos a verdadeira ideia do que seja pregação. Nossa grande falta hoje não é em relação à cultura da cabeça, mas à cultura do coração. Não é falta de conhecimento, mas falta de santidade. Não vigiamos, jejuamos e oramos o suficiente. Eu te pergunto, essas palavras são ou não são atuais, tanto quanto o jornal que sairá amanhã? São atuais, embora que proferido há centenas de anos atrás. Como vemos, nós, por vezes, nos preocupamos demasiadamente a construção de um sermão e damos pouca atenção à vida de oração, né? A vida piedosa, marcada pela santidade, marcada pela uma vida devocional, de leitura bíblica e de oração. Nós temos que, desesperadamente, reconhecermos que a revitalização da liderança passa necessariamente por uma vida piedosa. Sem piedade não há revitalização da liderança. A pregação eficaz, ela tem suas raízes no testemunho do pregador. Sem santidade não há pregação ungida pelo Espírito. Sem devoção, a pregação pode atingir o intelecto, mas não toca o coração. Há muitos pregadores eruditos, mas secos. Há muitos pregadores eloquentes, mas infrutíferos. Há muitos pregadores que têm luz na mente, mas nenhum fogo no coração. Produzem muitos trovões, mas não provocam nenhuma chuva restauradora. Temos ou não temos pregadores com esse perfil? Talvez eu esteja falando para pastores que estão se identificando com essa descrição, que estão se vendo nesses slides, que estão se vendo nessas palavras. É verdade, sem dúvida alguma, que temos hoje dado muita importância, né, aos aplausos dos que nos cercam, a preocupação com o sermão em si, nos esquecido da santidade. Temos muitas das vezes presumido que Deus abençoará o sermão que meticulosamente preparamos, quando na verdade Ele deseja nos abençoar e derramar da sua unção, do seu poder sobre nós. Isso à medida que eu e você vivemos piedosamente e vivemos em santidade. Em quarto lugar, um problema de um líder impiedoso. Um ministro do Evangelho sem piedade é um desastre. Infelizmente, a santidade que muitos pregadores proclamam é cancelada pela impiedade de sua vida. Há um divórcio entre o que os pregadores proclamam e o que eles vivem. Há um abismo entre o sermão e a vida, entre a fé e as obras. Muitos pregadores, infelizmente, não vivem o que pregam e não pregam o que vivem. Condenam o pecado no púlpito e o praticam em secreto. Nós temos que ter muita consciência de que um líder, um pregador, um ministro com esse perfil, né, vivendo impiedosamente, com certeza ele está muito longe de ser um líder que Deus usa. Está muito longe de ser um líder que Deus abençoa, que Deus usa poderosamente como um instrumento para a revitalização da sua igreja. Nós precisamos, se quisermos uma liderança revitalizada, que darmos a devida atenção para esse aspecto tão essencial da vida de um ministro, da vida de um líder. Os pecados de um líder, Richard Baxter disse certa vez que os pecados do pregador são mais graves do que os pecados dos demais homens. E ele explica-nos por quê. Porque ele peca contra o conhecimento. Ele peca contra mais luz. Os pecados do pregador ou do líder são mais hipócritas, porque ele fala diariamente contra eles. Isso eu e você assinamos embaixo e concordamos verazmente.
Nós, infelizmente, temos um alto grau de conhecimento em comparação aos nossos membros e que, infelizmente, traz consigo um peso enorme sobre nós. Porque nós é quem estudamos para ensiná-los. Nós detemos de um conhecimento maior do que eles, porque a nossa vida consiste em estudar a palavra de Deus. Aquele que tem o dom de ensinar, recomenda Paulo em Romanos 12, que dedique-se ao ensino. Então, por isso nos dedicamos ao ensino, por isso que estudamos. E a tendência é que eu e você saibamos muito mais do que eles. E aí o que acontece? Nós estamos expostos a mais luz e propensos a pecarmos contra exatamente essa luz que nós temos. Nós somos propensos a pecarmos contra esse conhecimento que adquirimos através do estudo, através da meditação e reflexão das Escrituras. Nesse sentido é que os nossos pecados são mais graves que os demais, né? Porque muitos deles pecam pela falta do conhecimento, enquanto que nós, liderança, costumeiramente pecamos contra o conhecimento. Gideão disse para os seus soldados, em Juízes 7,17, olhai para mim e fazei como eu fizer. O testemunho das Escrituras é que nós precisamos ser exemplos para os demais. Em 1 Timóteo 6, versículos 11 a 14, Paulo lista 4 marcas de um líder usado por Deus, de um homem de Deus. A começar, um homem de Deus deve ser identificado por aquilo do que ele foge, por aquilo que ele segue, por aquilo pelo qual ele luta e, por fim, por aquilo a qual ele é fiel. A Bíblia não é um livro que silencia a respeito da necessidade imperativa do caráter íntegro e da profunda piedade do líder. O apóstolo Paulo adverte seu filho na fé, Timóteo, dizendo em 1 Timóteo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Observe a primeira recomendação de Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. E essa frase é dita aqui, registrada aqui na sua primeira carta, mas também encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, durante o seu sermão proferido aos líderes da igreja de Éfeso, a qual ele se despedia. Ali ele dirige-se à liderança e orienta também a que eles cuidem primeiramente de si mesmos. Nós precisamos, enquanto líderes, talvez eu esteja falando para pessoas que não sejam líderes. E a despeito disso, aplica-se a nós também, né? Porque a nós nos foi dado a missão de pregar a palavra, a nós nos foi dado a responsabilidade de ensinar uns aos outros, e nós precisamos conciliar ensino e vida prática. Nós precisamos admitir e reconhecer que a nossa vida ela tem de ser condizente com o que pregamos. Mas eu quero aqui compartilhar, além de um testemunho das Escrituras, também um testemunho da história. Martyn Lloyd-Jones, comentando sobre Robert Murray McCheyne, da Escócia, foi um grande pregador do século XIX, a respeito dele disse: é comumente conhecido que quando ele aparecia no púlpito, mesmo antes de ele dizer uma única palavra, o povo começava a chorar silenciosamente. E por que razão? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia ao púlpito vindo da presença de Deus e trazendo uma palavra da parte de Deus para eles. Vamos fazer a seguinte reflexão. Será que nós líderes, né, passamos essa impressão para os nossos membros? Será que quando abrimos a nossa boca e começamos a pregar a palavra de Deus,
eles têm a convicção de que nós saímos da presença de Deus, que nós estamos subindo ao púlpito vindo diretamente da presença do Senhor e com uma palavra de Deus para eles? Vamos refletir um pouco a respeito disso. Para você que não é líder, faça essa reflexão. Às vezes que você tem a oportunidade de ensinar a outro, de aconselhar alguém, de instruir alguém, essa pessoa tem a impressão de que está ouvindo alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que tem diálogo com Deus. Mas eu quero aqui, em segundo lugar, falarmos agora da revitalização da liderança como um processo que vem por intermédio de sua dedicação à oração. A verdadeira revitalização da liderança passa pela dedicação à oração. O pregador só pode levantar-se diante dos homens se primeiro se prostrou diante de Deus. Só prevalece na pregação em público se primeiro prevaleceu na oração em secreto. A profundidade de um ministério é medido não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. O pregador ele deve conciliar essas duas coisas, estudo e oração. Nem o estudo é mais importante que oração e nem oração é mais importante que estudo. Ambas são importantes. Se você perguntasse a um pássaro qual das duas asas é mais importante, se o da direita ou se da esquerda, ele responderia que as duas. As duas são importantes. Não é uma asa mais importante que a outra. Semelhantemente, não é o estudo mais importante que a oração, nem a oração mais importante que o estudo. As duas coisas são importantes. Nós precisamos encontrar nos líderes não apenas piedade, não apenas vida de santidade, modelos de vida, de exemplos de vida para a comunidade cristã, mas também precisamos de líderes que oram, que debruçam nas Escrituras, mas também dedicam horas de oração a Deus. Alguns obstáculos, infelizmente, à oração é que hoje os líderes gastam mais tempo com reuniões de planejamento do que em reuniões de oração. Dependemos mais dos recursos dos homens do que dos recursos de Deus. Confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. Esses sejam, sem dúvida alguma, um dos grandes obstáculos à oração. Hoje os nossos líderes têm uma sobrecarga de atividades, de trabalho, que envolve planejamento, que envolve sentar com o tesoureiro, que envolve pagar os papéis de água e luz da casa pastoral, do templo, é ou não é? Eu estou falando para líderes que com certeza se identificarão nessa minha fala. Então, tem que cuidar disso, da festividade que está chegando, né? A igreja vai estar celebrando mais um ano de atividades evangelísticas na sua localidade. Está lá o líder quebrando já a cabeça. Precisa passar o templo tem que passar por uma reforma, e lá vai ele fazer cálculo, levantar ofertas alçadas para isso, pedir a um e a outro, pregar numa determinada cidade e trazer a oferta levantada daquele culto para ajudar na reforma. Enfim, é uma correria, e nessa correria, infelizmente, a oração é que paga o preço, né? Infelizmente, por conta dessa correria e dessa grande demanda que vem hoje sobre os líderes, a oração fica por vezes em segundo plano, se não em terceiro, quarto, quinto plano. Além disso, precisamos admitir e reconhecer a relação estreita entre a oração e o poder na pregação. Temos visto muitos pregadores eruditos no púlpito, mas ouvimos uma imensidão de mensagens fracas. Muitos pregadores pregam sermões eruditos, mas sem o poder do Espírito Santo. Eles têm erudição, mas não têm poder. Eles têm fome por livros, mas não têm fome por Deus. Eles amam o conhecimento, mas não buscam a intimidade de Deus.
Eles pregam para a mente, mas não para o coração. Eles têm uma boa performance diante dos homens, mas não diante de Deus. Gastam muito tempo pregando ou preparando seus sermões, mas não preparando seus corações. Temos, para nossa tristeza, visto muitos pregadores assim, e se formos francos e sinceros, nós nos identificaremos entre esses muitos pregadores. Nós nos veremos entre esses muitos pregadores. Há muitos pregadores e nós, com certeza, nos incluímos nesta lista, infelizmente. O tempo que nós dedicamos ao estudo, né, chega a ser muito maior que o tempo que nós nos dedicamos em oração. Quando, na verdade, não é tanto o sermão que nós iremos pregar que Deus abençoará, mas o pregador. Aquele que buscou a intimidade com Deus, aquele que esteve em sua presença, esse Deus abençoará. Nós precisamos admitir e reconhecer que nós precisamos de orar mais se quisermos experimentar do poder da pregação. Poder esse pelo qual nós veremos pessoas convertidas, os perdidos convertidos e salvos para a glória de Deus e a igreja edificada para louvor do nome do Senhor. E aqui vamos ver um conselho do príncipe dos pregadores. Sem oração não existe pregação poderosa. Charles Spurgeon disse, certa vez, todas as nossas bibliotecas e estudos são um mero vazio comparado com a nossa sala de oração. Nós crescemos, lutamos e prevalecemos no púlpito quando oramos no privado. É isso mais ou menos que ele quis dizer com o final dessa frase. Prevalecemos na oração privada. Enquanto pregador, e diga-se de passagem, o maior de todos os pregadores que nós temos conhecimento, né, ele nos deixa este maravilhoso conselho. Spurgeon tinha uma biblioteca vasta de milhares de livros e era um homem muito dedicado ao estudo das Escrituras. Mas o que é interessante observar é a consciência plena que ele tem de que o estudo em si, ele não tem o poder que nós precisamos para promover o crescimento e maturidade de nossas igrejas. Tem sua importância, mas se desvinculado de uma vida de oração, faltará para nós poder que tanto precisamos para que a pregação tenha êxito e alcance não apenas os ouvidos dos ouvintes, mas também o coração deles. Assim, nós precisamos desesperadamente de uma vida de oração. Muitos pregadores creem na eficácia da oração, mas poucos pregadores oram. Muitos ministros pregam sobre a necessidade da oração, mas poucos ministros oram. Eles leem muitos livros sobre oração, mas não oram. Muitos pregadores estão ocupados demais para orar. Eles têm tempo para viajar, trabalhar, ler, descansar, ver televisão, falar sobre política, esportes e teologia, mas não gastam tempo orando. Consequentemente, esses líderes conhecem muito a respeito de Deus, mas pouco a Deus. Aqui vale as palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, quando este disse: crescei na graça como no conhecimento. Não é apenas no conhecimento que nós devemos crescer, enquanto líderes e enquanto cristãos também, mas também na graça, na intimidade com Deus, no diálogo e na oração a Deus. É que nós também devemos crescer. E uma valiosa orientação sobre este assunto de Davi Ebe, no qual exorta: pastor, você deve orar muito, orar intensamente e seriamente, orar com zelo e entusiasmo, orar com propósito e com determinação, orar pelo ministério da palavra entre o seu rebanho e a sua comunidade, orar pela sua própria pregação. Mobilize e recrute seu povo para orar pela sua pregação. Pregação poderosa não acontecerá à parte de sua própria oração.
Oração frequente, objetiva, intensa e abundante é requerida. A pregação torna-se poderosa quando une povo fraco humildemente, quando um povo fraco humildemente ora. Esta é a grande mensagem do livro de Atos. O tipo de pregação que produz o crescimento da igreja vem pela oração. Pastor, dedique-se à oração, continue em oração, persiste em oração, por amor da glória de Deus no crescimento da igreja dele. Então, dedique mais tempo à oração. Tenha uma vida de oração. Não apenas pregue sobre oração, mas especialmente tenha uma vida de oração. A revitalização da igreja, ou melhor, da sua liderança, vem também por meio do seu compromisso com a palavra. Precisamos urgentemente de um reavivamento no púlpito. Precisamos de revitalização da pregação, no qual nós dedicaremos a nossa próxima videoaula em relação a esse assunto. Isso passa pela revitalização do pregador. O pregador é um estudante que jamais se forma, né? O pregador que cessa de aprender, infelizmente, cessa também de ensinar. Aquele que não semeia nos seus estudos, não irá colher no púlpito. Charles Cowley afirma que um pregador jamais manterá o interesse do seu povo se ele pregar somente da plenitude do seu coração e do vazio da sua cabeça. Nós temos visto, infelizmente, muitos maus usos da Bíblia pelos seus líderes. Muitos pregadores não lidam corretamente com a palavra de Deus, muitos até mesmo distorcem a mensagem de Deus, outros ainda mercadejam as Escrituras, não poucos furtam a própria palavra de Deus e pregam filosofias humanas, doutrinas de homens, visões e sonhos de seus próprios corações. Muitos pregadores dão pedra em vez de pão ao povo de Deus, outros ainda oferecem palha em vez de pastos suculentos para o rebanho de Deus. Há ainda aqueles que alimentam o povo de Deus com veneno e não com comida, serpente e não com peixes. Nós temos visto muitos abusos e maus usos da Bíblia Sagrada pelos seus líderes. Nós precisamos dedicarmos mais tempo ao estudo das Escrituras, se não quisermos enveredar por esses caminhos contrários à palavra de Deus. Os resultados por conta desses maus usos são: temos uma geração hoje analfabeta de Bíblia, muito analfabeta de Bíblia. Conforme falamos na nossa última videoaula, infelizmente no Brasil nós temos muitas Bíblias de estudo. Nós temos várias editoras evangélicas com livros publicados mensalmente. A Bíblia está em todo lugar, seja ela impressa, seja ela audiovisual ou apenas em áudio. A Bíblia está presente em tudo, absolutamente em tudo. Mas não obstante, nós vemos um grande analfabetismo no meio dos crentes. Muita gente dentro das nossas igrejas que não conhecem a palavra de Deus. Muitos com 5, 6, 10 anos de crente, no qual você pede para ele abrir no livro de Juízes e ele procura no Novo Testamento, ou você pede para abrir na carta de Tito e ele vai para o Antigo Testamento. O que está acontecendo? Certamente você tem membros na sua igreja que são assim ou não, né? Infelizmente. Bom, se está difícil encontrar um texto, se estão com dificuldade de manusear a Bíblia, que dirá de conhecer o que está escrito nesse livro? Assim, nós temos visto um crescente aumento de analfabetos de Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem suas verdades sublimes. Muitas pessoas ainda procuram milagres, coisas extraordinárias, mas não conhecimento da palavra de Deus. Certa vez,
compartilho essa experiência com vocês. Alguém uma vez entrou em contato comigo pelo WhatsApp e me perguntando: pastor, a sua igreja tem revelação? Ao que eu respondi a ela: tem sim. Nós temos a revelação especial da parte de Deus para nós. Nós temos a revelação da vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. E eu te convido a você vir. Nós temos ensinamento da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para nós. Ao que ela imediatamente respondeu: não, pastor, eu não estou falando disso. Eu estou falando se na tua igreja tem revelação. Alguém, seja o senhor ou outra pessoa, que revele algo da minha vida. Eu estou à procura disso. Então, para você ter uma ideia, não pense que seja um caso isolado. Não, pelo contrário. Não faltam pessoas que, à semelhança desta, estão à procura de outro tipo de revelação, mas não da revelação da palavra de Deus. Elas estão à procura de experiência, mas não de conhecimento. Estão obcecadas, muitas delas, infelizmente, por prosperidade e cura e não pela salvação. Estão à procura da luz interior, mas não da verdade. As pessoas desejam sentir-se bem, mas não serem confrontadas com a palavra de Deus. Quando você as confrontam, ameaçam sair da sua igreja, ameaçam ir para outro ministério. Infelizmente, muitos pregadores carregam a Bíblia, mas desconhecem o seu conteúdo. Uma recente pesquisa que saiu há alguns anos revelou que, se não 10% dos líderes entrevistados já tinham lido a Bíblia de capa a capa. 10%. Percentual baixíssimo, ou não? Infelizmente, muitos pastores sequer leram toda a Bíblia. Se já está ruim desse jeito, imagine então se eu perguntasse: quantos deles será que leiam a Bíblia regularmente? Quantos deles debruçam sobre o texto sagrado? Isso não para preparar um sermão, mas para a sua vida devocional. Não visando extrair um esboço para o seu sermão que vai pregar na semana, mas para a sua própria alimentação. Nós precisamos retornar urgentemente ao princípio da reforma do sola scriptura, somente a Escritura. A reforma do século XVI foi um retorno às Escrituras. Os grandes reavivamentos da história foram uma restauração da centralidade das Escrituras. O cristianismo é a religião de um único livro. A sublime e mais importante e urgente tarefa do pregador é dedicar-se a si mesmo ao estudo, observância e pregação da palavra de Deus. Agora, em último lugar, eu gostaria de falar da revitalização da igreja como resultado da unção do Espírito Santo. Um fato digno de toda aceitação é que não há revitalização da igreja sem a ação do Espírito Santo. Sem a presença, obra, poder e unção do Espírito Santo, a igreja será como um vale de ossos secos. Sem a obra do Espírito Santo não haverá pregação, não haverá pessoas convertidas e também não haverá crescimento saudável da igreja. Nós precisamos de unção. E essa unção, ela não vem mera e simplesmente pelo estudo das Escrituras. Essa unção vem mediante a vida piedosa dos seus líderes e por meio de uma vida de oração. A inutilidade do conhecimento sem poder. Conhecimento é importante, mas não é suficiente. Conhecimento, embora seja vital, nada pode fazer sem a unção do Espírito Santo. A unção vem através de uma vida de oração. Falei agora há pouco, nada revela tanta pobreza das nossas orações em secreto do que a ausência da unção do Espírito em nossa vida e pregação. Uma pregação bonita, retoricamente bem elaborada, exegeticamente meticulosa, teologicamente consistente, geralmente revela erudição
e a capacidade do pregador, mas somente a unção do Espírito Santo que revela a presença de Deus, que revela de que aquele homem, que aquela mulher está subindo ao púlpito, vindo da presença de Deus em oração. Um testemunho da história, que eu quero compartilhar, é do grande evangelista Dwight Lyman Moody. Ele que foi um grande evangelista do passado, recebeu uma unção especial para pregar a palavra de Deus depois que duas humildes mulheres metodistas oraram por ele em Chicago, Estados Unidos. Elas lhes disseram: você precisa do poder do Espírito Santo. Elas haviam ido ouvi-lo pregar e após ele perguntar o que é que faltava à pregação dele, elas responderam: você precisa do poder do Espírito Santo. Você prega a palavra de Deus tudo certinho, mas está faltando poder. Você não prega heresia, você não prega erros teológicos, não, está tudo certinho. Está faltando é poder do Espírito Santo. Moody irá confessar que antes dessa unção, ele pregava, mas não tinha conversões. Ele pregava uma conversão aqui ou acolá. Mas aí aconteceu de elas lhe pedir para orarem por ele e com ele, o que pouco tempo depois as orações daquelas mulheres foram respondidas, quando Moody estava em New York ou Nova York. E o próprio Moody relata a sua experiência. Eu estava clamando o tempo todo para que Deus me ungisse com o seu Espírito. Bem um dia na cidade de New York ou Nova York, ou que dia, eu não posso descrevê-lo, eu posso somente dizer que Deus revelou-se a mim e tive tal experiência do seu amor que eu tive que pedir-lhe que suspendesse a sua mão de sobre mim. Depois desse dia, continuei pregando. Os sermões não eram diferentes. Não preguei nenhuma nova verdade, mas centenas de pessoas eram convertidas. Se alguém me oferecesse o mundo inteiro para que eu voltasse a viver do mesmo jeito que vivi antes dessa abençoada experiência, eu desprezaria essa proposta e a consideraria apenas como um pó em uma balança. Meus amados irmãos, líderes, companheiros de ministério, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que nós sejamos instrumentos frutíferos nas mãos do Senhor. Moody foi um grande evangelista do passado. Através dele, Deus levou milhões de pessoas a Cristo. Com certeza que o que tem faltado em nossos ministérios e na sua igreja, caro e nobre irmão, seja a unção do Espírito Santo, não só sobre o pregador, sobre o líder da sua igreja, mas também sobre os membros, para que nós possamos voltar a ver resultados fascinantes da ação poderosa do Espírito Santo de Deus na salvação dos perdidos e na edificação da igreja. A verdadeira pregação no poder. A pregação apaixonada deve ser feita com o coração em chamas. Ela não é um ensaio lido para o auditório desatento. A pregação é uma confrontação em nome do próprio Todo-Poderoso. Ela precisa ser anunciada com uma alma em chamas na autoridade do Espírito Santo. É conhecida a exortação de John Wesley: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Com essas palavras, nós concluímos mais uma videoaula. E quero convidá-los à nossa próxima videoaula, onde falaremos sobre revitalizando a pregação. Que Deus te abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus.